Fala galerinha do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Delícia Trader. E nesse vídeo a gente tá aqui no Toro Trader, aqui na plataforma do Profit Chart. Eu vou estar falando para você sobre a ferramenta Fibonacci, que muito se fala sobre Fibonacci. A gente vai estar vendo quando usar e quando pelo menos eu uso, quando que serve para mim. Porque não é toda hora que eu uso Fibonacci. Às vezes eu uso média móvel, vai depender muito do contexto do mercado, como o mercado está se comportando naquele momento. Então às vezes eu vou usar, às vezes eu não vou usar. Por quê? Porque às vezes eu vou me basear só no Price Action puro. Às vezes o mercado ele tá me mostrando regiões aqui de compra e venda, e simplesmente no Price Action eu consigo estar observando o gráfico aqui, eu consigo ver as regiões, eu vou marcando suporte e resistência, vou vendo onde o fluxo de comprador tá maior, o fluxo de vendedor tá maior. Então aqui nessa região aqui, galera, a gente tá vendo, né, uma tendência de alta, tá subindo com bastante vontade, tá bem inclinada a linha aqui, ó, a LTA, a linha de tendência de alta, bem inclinada, então tá subindo com velocidade. Eu não consigo prever o alvo desse aqui, ó, aonde ele pode retornar, onde vai acontecer o pullback. Por quê? Porque aqui no gráfico anterior aqui, ó, a gente não vê nada disso, ó. Ou seja, ele tá bem acima, o mercado tá bem acima do que foi do dia anterior. Note aqui, ó, que já de começo ele abriu aqui com gap, ó. Em relação ao dia anterior aqui, ó, ele abriu com gap de mais ou menos quase 600 pontos. A gente pode jogar de gap aqui, ó, 600 pontos ele abriu em relação ao dia anterior. Então eu não consigo ter uma previsibilidade da onde aqui que são os alvos, porque quando a gente tem aqui, ó, um contexto de mercado que o dia anterior ele está em mesma altura, por exemplo, aqui ele abriu um pouco para baixo, mas ele caminhou em algumas regiões próximas ao dia anterior. Então aqui a gente traçaria suporte e resistência do dia anterior, a gente conseguiria ver lugares de alvos, né? Por exemplo, aqui quando o mercado abriu, aqui quando formou um pin bar aqui, né? A gente poderia entrar comprado, stop embaixo do pin bar ali, ó, só para dar exemplo, tá, galera? Entraria ali embaixo, e é onde que a gente colocaria o alvo? Primeiramente, o primeiro alvo aqui no suporte, que agora ia para nós ser resistência do dia anterior. A gente ia ver que o mercado ia trabalhar aqui, a gente colocaria o alvo aqui, ó, tá? Olha lá, ó. Se rompesse essa parte, onde é que seria o próximo alvo? Aqui, ó. Rompeu, então que virou suporte, a gente vai para a próxima resistência, que a gente ia se basear no dia anterior. Mas note, galera, o mercado está muito acima do dia anterior, então a gente não sabe onde se basear. Então é nesses casos, tá? Nesses casos que eu uso o Fibonacci. O Fibo que eu uso aqui, ó, tá? Preço Fibonacci. Então eu clico aqui, pego o último fundo aqui, ó, e segurando o botão do mouse eu posso vir aqui até o topo. Primeiro eu tenho que ver se aqui realmente é o topo, porque ele pode subir mais, tá? Então aqui ele deu uma retornada, eu estou usando como fosse topo aqui, mas não necessariamente é um topo, ele pode romper. Então a gente vê que o mercado está subindo com velocidade. Nota que eu tracei um LTA, ó, o que eu falei? Eu tracei um LTA aqui, ó, mas ele já, a velocidade está maior do que quando eu tracei a LTA. Então aqui já tem uma outra LTA aqui, ó, linha de tendência de alta. Então vejo que ele está em super velocidade. Vários candles de alta, no meu caso aqui é azul, mas a grande maioria usa verde, né? Vários candles, entre aspas, verdes aqui, pode gerar, quando ele começar a retornar, uma sequência também de candles vermelhos. Como saber até onde vai? A gente procura aqui, o primeiro alvo, a região 61.8, depois a de 50% e assim por diante. Então aí que a gente vai ver os alvos pelo Fibonacci, aonde pode chegar, ó. Então o topo tá lá. Vou esperar ver se ele vai começar a retornar, galera. Então a gente espera. Então eu uso quando o mercado está subindo em alta velocidade, que eu não sei buscar os alvos em pullback, ou quando o mercado está, por exemplo, descendo demais ou subindo demais. Eu tô dando um out aqui, ó, para pendurar uma ordem. Deixo o meu stop aqui abaixo desse último topo aqui, ó, buscando 225 pontos. E aonde que eu vou deixar o meu primeiro alvo? No Fibonacci aqui, ó, 61.8. Aqui não seria interessante para nós. Veja que aqui já a gente já vê que não seria interessante, porque tá um stop muito grande, maior do que o alvo. Então eu já fecharia isso aqui, ó. Eu só indico você deixar alvo maior, aliás, alvo menor do que o teu stop quando você tá fazendo scalp. Eu tenho um vídeo de scalp bem interessante no canal, você pode estar vendo aí. Você vai ver que aí sim você deve deixar o teu stop um pouquinho maior nos scalp. Para quê? Para que as violinadas que o mercado dá não vim te estopar e depois atingir o alvo. Você vai ficar pé da vida, você vai ficar louco. Então veja aí, ó, galera. Tô no gráfico aqui de 3 minutos, poderia ser no de 5, eu vou apoiar no de 5, que é o mais usado pelos traders aí, tá? Vamos ver se é aí mesmo para o mercado e daí ele retorna, vamos ver. Várias sequências de candles de alta, me parece que é exatamente onde foi a sombra da vela, é um lugar realmente de suporte, ó, ele não tá conseguindo passar. O
Qual é a indicação que a gente tem aqui então? A gente já consegue perceber um lugar de suporte, não, um lugar de resistência, né? Tá resistindo o preço aqui. Então, um lugar de resistência, ó, agora ele quis passar, mas é um lugar de resistência. É sinal que tem muito vendedor nessa região aí, ó. Tanto os vendedores que estão entrando vendido, quanto vendedores que já viram que alcançaram um lucro bom. Quem comprou aqui nessa rompimento aqui já adquiriu um lucro bom, agora ele começa a vender suas posições e aumenta a oferta aí e começa a cair os preços. Quem comprou aqui já conseguiu, ó, quase 450 pontos. E tem gente que tem uma prática, galera, de conseguir essas pernadas aí, né? Se você quer também aprender a pegar essas pernadas mais longas aí, tem uma estratégia aí com a média móvel de 9 que tá lá aí no meu canal também, que é o setup que eu pedi a Deus. Tá aí, se você procura no canal aí o setup que eu pedi a Deus, você vai aprender uma estratégia apenas com a média móvel de 9 e você vai estar aprendendo a pegar essas pernadas mais longas do mercado aí, tanto em ações quanto pros índices futuros aí, mini dólar e mini índice, tá certo? Então vamos lá, vamos esperar. Se ele começar a cair, como teve uma sequência grande de velas de alta, ele pode vir uma sequência grande de velas de baixa, já que a gente viu que essa região é uma região de resistência, ele pode estar retornando aí, ó. Então, o nosso alvo vai ser o 61.8. Vou usar o Fibonacci como alvo. Como eu disse pra galera aí, ó, a gente não tem referência do gráfico do dia anterior. As referências tá tudo lá embaixo. Então aí eu uso o Fibonacci. Se fosse para cima, para baixo demais aqui também, ó, eu ia fazer que não, a gente no gráfico anterior não tivesse aí, ó. Eu vou entrar agora vendido aqui, ó. Vou apanhar mais aqui para você entender. Aqui, ó. Aí. Entrei vendido. Stop ali em cima. Qual é o alvo que eu vou colocar aqui, ó? O alvo 61.8. Aqui o stop, galera. Stop tá maior, então não estava interessante. Então a gente tem que baixar o stop para ficar no mínimo 1 para 1. O ideal é sempre alvo maior que o stop. 1 para 1. Então se lá é 195 pontos, aqui a gente põe 195 pontos, tá? A gente não pode dar bobeira. O stop no mínimo 1 para 1 aí, não vamos dar bobeira aí de stop maior. Somente scalp eu uso o stop maior do que o meu alvo, porque scalp a gente procura várias operações curtíssimas, de poucos pontos, mas a gente tem uma assertividade maior. Então se a assertividade é maior, veja que aqui também já está entrando comprador, galera. Então ele quando forma essa sombra grande aqui, ó, é lugar de comprador. O que pode acontecer no gráfico aqui? Lateralização. Ele lateralizar e vir fazendo range aqui, ó, de fora a fora, lateralização, e não chegar na nossa Fibonacci. Pode acontecer, vamos ver. A gente nota que no gráfico anterior aqui, ó, ele já formou uma lateralização, que é claramente uma lateralização. Nada impede que forme outra zona de lateralização aí. Note que eu puxei um pouco acima do 61.8, mas o meu alvo tá no 61.8. Não tô ao vivo, galera. Tô no simulador aqui, porque hoje é um final de semana, não tô, o mercado nem aberto tá. E você observando o gráfico, galera, você consegue perceber aonde estão os vendedores e os compradores. Você consegue ter essa percepção. Então o que você consegue notar aqui, ó? Aqui tem comprador, ó, deixou o pavio, aqui deixou o pavio longo, tem comprador. Lá em cima o preço não passou dali, tem vendedor. Eu indico para você, às vezes nem opere, fique só observando o jeito que o gráfico se comporta. Você observando o jeito que o gráfico se comporta, o teu cérebro vai começar a pegar como é o funcionamento do mercado, entende? Você vai captar. Inconscientemente você vai captando. É como uma criança que aprende a falar, né? A criança ali não está prestando a mínima atenção do que os adultos estão falando. Não, ela está brincando, os adultos estão falando. Mas aos poucos o cérebro da criança vai assimilando, né? Do nada, sem muito esforço, ela consegue aprender a linguagem dos pais. Né, começa a imitar, um pouquinho começa a aprender. Assim também você observando, apenas observando o gráfico, né, às vezes nem está operando, não está se esforçando ali para operar, não está gastando dinheiro ou nem está no simulador, mas só olhando, observando para onde, por que o preço foi para cá, por que desceu, por que subiu. Essa observação vai criar no teu cérebro, né, os gatilhos de entrada, vai criar ali você vai ter uma conexão com o mercado que você já vai começar a perceber padrões. Você, opa, da outra vez aconteceu um padrão semelhante assim, desceu o gráfico, então pode descer. Opa, da outra vez aconteceu um padrão semelhante assim, subiu o gráfico, pode subir. O teu cérebro vai começar a assimilar. Então é importante, é aquele chamado tempo de tela que a galera diz. É isso aí, ó, você está observando. Eu vou fazer para não deixar tão... Como eu estou em replay de mercado, o mercado não está ao vivo aqui, ó. Você que não sabe, no replay de mercado você pode aumentar a velocidade aqui, ó, galera, ó. Eu vou aumentar aqui, ó, em 5 vezes. Para realmente as velas passarem mais rápido. Agora está 5 vezes aumentado, por isso que está bem frenético aí o gráfico. 5 vezes aumentado. Vamos ver que isso vai pegar ali o nosso alvo, se baseado no Fibonacci, se ele vai dar o nosso stop. E veja que ele já começa a fazer força de descer, retorna de novo.
como eu disse, é o lugar onde os compradores estão. Aí entra a força compradora, começa a jogar o preço para cima. Já começou a dar alguns pontinhos aí de gain pra gente. E ele tá se aproximando onde a gente marcou na FIBO ali, ó. Como ele tava em tendência de alta, a gente não pode dar com toda certeza que ele tá revertendo, né? Ó, tá chegando perto do nosso alvo, vamos ver se vai alcançar. Fica de olho aí, ó. Força vendedora agora com tudo. Olha só, pegou, veio até o 61.8 e veja que exatamente no 61.8 ele retorna do pullback. Ele tem então pessoas comprando exatamente aqui. Então se ele for romper, qual é o próximo alvo? O 50%. Mas às vezes que ele já retorna, era só um pullback mesmo, ele já retorna, ó. Ele começa a subir. Aqui a gente poderia pegar a compra esperando o alvo lá em cima também, ou esperando no mínimo aqui, ó, no fundo desse candle aqui, ó, porque o suporte vira resistência. No fundo desse candle a gente poderia também entrar comprado aqui, ó, e esperar que ele voltasse aqui, ó, tá? Ele pode voltar até ali. Então veja que a Fibonacci nesse caso me ajudou a saber onde tinha alvo, porque no gráfico do dia anterior eu não sabia, eu estava perdido aqui, eu não tinha noção. O mercado bem para cima do dia anterior, então não tinha noção nenhuma. Então através da Fibonacci aqui eu pude ver, né, tentar calcular uma entrada de venda, que eu vi que estava se abrindo uma oportunidade de venda, eu pude calcular, né, até onde era o meu alvo. E assim eu poderia pegar também o retorno aqui dele, ó, né? Saber que aqui tinha compradores, né, por ser o 61.8, e pegar até aqui, ó, galera, até nessa... Deixa eu pegar uma compra até aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Até aqui onde tá. Até nessa linha aí, ó. Vamos ver se ia pegar ali, se eu tivesse entrado aqui embaixo. Será que pega na linha ou ele começa a reverter e descer mesmo, galera? Não pegou, né? Mas então, ó lá, ó. Vai pegar? Ia pegar ou não ia? Olha lá, ó. Pegou, tá vendo? Pegou e passou ainda, ó. Tá vendo? Ia pegar também. Então a Fibonacci ia me ajudar não só a pegar a queda aqui, ó, como também uma compra aqui, ó. Tá certo? Tudo por causa da Fibonacci. Então é nesse caso que eu uso Fibonacci. Eu não uso toda hora, tá? Eu não uso Fibonacci quando o mercado já tá... já tem claramente as suas regiões de suporte e resistência, que nem num caso desse aqui, ó, muita gente pega e usa o Fibonacci aqui, ó. Tem gente que usa isso aqui, ó, mas eu não uso aqui, por quê? Porque eu posso me basear no gráfico anterior lá, buscando onde é, ó lá, alvos, tá certo? Então não tem porque eu usar a Fibo aqui, eu uso realmente quando eu não consigo me basear no dia anterior. Aí eu uso quando tem essas pernadas, seja elas para cima ou para baixo, as pernadas grandes. Como aqui, ó, por exemplo, aqui eu usaria, ó. Olha só, o dia anterior estava muito lá para cima, tá? Então não dava para me basear bem no dia anterior. Apenas por esse suporte que daria. Mas tem vezes que ele está muito para baixo, eu não ia conseguir me basear. O que eu faria aqui? Deixaria descer até onde eu visse que, né, ao máximo aqui do mercado aquele dia. Ponharia um Fibonacci desse topo até aqui embaixo aqui, ó. Ia buscando os alvos baseado na Fibo. E nem nesse caso aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para deixar mais aparente, aí é o vermelhinho aqui, ó. Nesse caso aqui, ele veio aqui, rompeu, desceu. Quando ele começa a subir, ele já veio com força e rompeu a 61.8. Ah, rompeu 61.8? Só no começar a subir aqui, a gente já ia entrar comprado, certo? A gente ia dar o alvo no 61.8. Ele rompeu com tudo 61.8. Então se ele rompe com tudo 61.8, ele vai chegar no 50%. Segundo 50% ele dá um retorno, ó. E realmente retornou até para baixo do 61.8 de novo. Então a gente ia se basear na Fibo para fazer nossas operações, né? Aqui novamente eu vejo que ele respeita, ó. Aqui ele passou do 100% a Fibo ali, ele retorna, ele rompe. E quando ele rompe, onde que era o alvo? 61.8. Então no 61.8 a gente poderia dar uma venda aqui de novo e ó, ele já desceu, entendeu? E nessa brincadeira aqui ele dá vários pontos, olhem. 400, 500 pontos, só se baseando na Fibo, tá? Só se baseando na Fibo, né? Eu acredito que quem está se baseando na Fibo, na verdade, é price action puro, né? Porque querendo ou não, o movimento do preço. Eu sei que tem gente que pode discordar comigo, que o price action é só sem nada de indicador e tal, mas até o próprio Wall Brooks, né, que super sabe price action, que tem os melhores livros de price action, aí ele indica o indicador de 9 períodos. Então o que você deve usar? Aquilo que dá certo para você, é isso que você vai usar.
E para mim dá certo o Fibonacci quando o mercado tá muito para baixo ou muito para cima, que eu não posso me basear no dia anterior. Tá certo, galera? Espero que tenha gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aí no sininho de notificação para você estar recebendo cada vídeo. Deixa o like, né? Ajuda o nosso canal, compartilha, comenta aí o que você achou do vídeo, o que a gente precisa melhorar, que a gente vai estar se esforçando para melhorar cada dia mais, galera, tá certo? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Fui!